Olá, amigas e amigos! Estamos de volta, vamos iniciar a live de hoje. Uma boa noite a todos, boa noite a todas, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Mais uma noite aí maravilhosa, né? Live de hoje faz parte aí de uma série especial para celebrar o Dia das Mães. Deixa eu chamar aqui, vamos lá, visualizar, Evelyn. E... Opa! Vamos lá, o pessoal já está voltando aqui. Olá, Oi, boa tudo noite, bem? tudo bem? Como Agora vocês sim, estão? tudo Pois é, o ótimo. que está acontecendo com esse Instagram, né? Aham, tô chamando agora a... Opa, Ah, aí Agora, sim! Aê! agora, a agora, agora Elisa, sim. Agora sim! Muito bom. prazer, Olá, Elisa. Bianca! Agora tá valendo, pessoal. Muito bom. Boa noite, meninas. Sejam Boa bem-vindas noite. para essa live especial de celebração do Dia das Mães. No primeiro episódio, nós tivemos aqui uma mãe de perfil dominante. Foi demais, né, Evelise? E Foi. hoje a nossa convidada é uma mãe de perfil estável. Então, seja bem-vindo, Elisa. Por gentileza, apresente-se para nosso público, nosso seleto público, querida. Boa noite, prazer, Renata, Evelise. Obrigada pelo convite de vocês. Eu me chamo Elisa Giacomini Bezerra. Eu sou paranaense, mas moro no Maranhão desde muito pequenininha. Sou casada, vou completar 19 anos agora em julho de casamento. Tenho duas filhas lindas, uma de 17 anos e uma de 12 anos. Eu sou bacharel em direito, só que eu não exerço. Estou me formando agora em psicanálise no mês de julho. Sou Master Coach, analista de perfil comportamental, que é o meu xodozinho. Eu até conversava com o Renato mais cedo, Aham. Evelise, a minha paixão pela análise, eu me encantei, eu me descobri e estou descobrindo tantas pessoas. É assim, eu tenho orgulho de falar que, além de Master Coach, eu sou analista de perfil comportamental. E estou aqui nessa jornada, aprendendo muito, contribuindo com as pessoas, principalmente com famílias, porque quando a gente se descobre, a gente consegue ter os relacionamentos mais saudáveis e fazer conexões muito mais inteligentes também. Essa é a Elisa. Com certeza, né? Muito bom, muito bom. Mas Evelise, gratidão e por você. você, minha querida? Eu e minha apresentação, assim, em primeiro lugar, eu sempre digo, gente, eu sou filha amada de Deus. É uma bênção estar aqui hoje em dia, né? Nesse ambiente que a gente vive. Eu sou mãe de duas meninas maravilhosas que Deus me abençoou, a Catarina e a Anitta. A Catarina tem 17 anos, vai fazer 17 anos, né, agora em agosto. A Anitta tem 9, né? São perfis completamente diferentes, né? Então, eu sou filha da Elizabeth, do Manuel Antônio, e atualmente eu trabalho como Master Coach vocacional para adolescentes e também como analista de perfil. Me encontrei muito na análise de perfil, assim como você, Elis, foi uma, assim, ó, teve uma mudança muito grande dentro da minha vida, dentro da minha família. E eu acabei me apaixonando por essa parte. Me encantei com isso, né? E o coach vocacional para adolescentes é uma coisa que trabalha muito essa parte de análise de perfil, né? Então a gente consegue conjugar, né, as duas coisas. Então, para mim é gratificante realmente trabalhar. Eu acho que essas descobertas que a gente vai tendo, né, com a análise de perfil, e não só naquele primeiro momento quando a gente tem, mas é ao longo do tempo, né? Isso é transformador, eu acho que é libertador, né? Então, gratidão por ter aceitado esse convite nosso, né? Desculpa essa correria, até peço desculpas porque aconteceu. Na minha mente, a nossa live era 28. Aham. E aí, daqui a pouco eu digo, meu Deus, o Renato entrou, como assim? É mesmo, entre as 19 e 9. É isso aí. Não, mas deu tudo certo, querida. Deu tudo certo. Gratidão pela sua presença. Gratidão, Elisa, também por aceitar o convite, né? E foi um desafio, né, Elisa, esse convite? Foi um É isso que eu desafio, ia falar. É isso que eu ia né? falar, porque o perfil estável que a gente vai estar explicando um pouco mais para vocês. E olha só, Evelise, o meu perfil ele é puro, eu sou S pura. Uau! Que maravilha! Exatamente. Eu falei para o Renato, deu muito certo, porque ele falou no grupo e eu
tirei todos os medos, eu falei assim, eu tô aqui. Então, um estável, ainda mais puro, aceitar um convite em cima da hora, ou qualquer mudança muito assim, abrupta, é meio desafiador, né? E eu tenho me desafiado, depois que eu conheci meu perfil, há 3 anos atrás, eu tenho me desafiado. E hoje foi mais uma vitória da Elisa como estável pura, estar aqui com vocês. Flexibilizando. Muito bom, Elisa. E você já falou de uma característica fortíssima de nós três, né? Nós três somos estáveis, né? Eu sou IS e Evelise pode falar? Eu sou CS. CS. Então, uma das características fortes do perfil estável é a previsibilidade, é a segurança, né? Então, isso... E foi um convite em cima da hora e ela realmente se desafiou e isso que é a chave do perfil comportamental, amigas e amigos. Né? É você conhecer o seu perfil, entender quais são as competências que não estão dentro dele, né? E se desafiar a ter coragem de encarar e o que a Evelise falou, de flexibilizar o seu perfil comportamental para um D, para um I, para um S ou para um C. Essa sopa de letrinhas, alguém perguntou, mas fala o que é essa sopa de letrinhas aí, né? Nós estamos falando da teoria DISC, né? Do William Moulton Marston, que é uma teoria do século passado, que tem muita presença, principalmente nas grandes corporações, por uma contratação estratégica. Ela é fundamental para você colocar a pessoa certa no lugar certo. E ela tem uma profundidade que nós falamos ontem a respeito disso no ambiente corporativo, e estamos falando hoje no ambiente familiar, com uma mamãe. A descoberta do perfil dela, e ela vai comentar aqui com vocês, amigas e amigos, o impacto que teve na vida dela. Eu sei, porque teve na minha, né? E tem aqui muita gente que fez análise de perfil comigo, com as meninas. Ó, Maria Fernanda, excelente conhecer o perfil. Se as pessoas soubessem, melhorariam muito suas vidas, seus relacionamentos. É isso aí, né? Porque essa é a ideia, a gente cada dia ser um pouquinho melhor, né? Então, essa teoria do Marston é o D de dominância, tá? Que é a pessoa direta, mais objetiva, que encara os desafios. Foi o que a Elisa fez hoje, flexibilizou para o dominante, levantou a mão e falou, eu quero. Teve aquela taquicardia, né, ali, né? Mas ela falou, levantou a mão e veio. O influente, que é a pessoa comunicativa, otimista, né? O estável, que nós vamos falar hoje, então vamos aguardar um pouquinho sobre esses detalhes, sobre o estável. E o conforme, né? A conformidade, que é justamente uma pessoa mais detalhista, e tem gente que sabe muito bem aqui sobre a conformidade, que pode comentar com a gente, mas é uma pessoa mais detalhista, que está muito mais focada nas regras, nas formalidades. Então, cada perfil tem a sua qualidade, seus pontos fortes. E nós vamos falar hoje do perfil estável, de uma mamãe estável. E você disse que conheceu há 3 anos o seu perfil. Conta um pouquinho pra gente, Elisa, como é que foi antes? Antes da minha análise, né? Antes da análise de perfil. Vai muito também, a gente sempre fala, né? Vai muito também do estilo de vida, de como você é criado. Nós somos um conjunto de situações, né? De nossas vivências desde lá da infância. E eu percebi que a minha estabilidade, ela foi meio que reforçada. Como assim, meio que reforçada, né? Conforme sua educação mais rígida, mais tradicional, né? O pai gaúcho, família toda do sul, assim, aqueles italianões, assim. Então, não podia falar, não podia responder, não podia. Então, o meu estado, ele foi meio que sendo reforçado durante a minha infância. E algumas situações começaram a me incomodar na adolescência. Exemplo, uma característica muito forte do estável é a dificuldade de falar não. A dificuldade de falar não de uma forma assim, isso em qualquer situação. Então, às vezes, eu vou falar da Elisa, mas vocês entendam do perfil estável, né? Às vezes, até uma situação que me incomodava, mas eu fazia. Eu não falava não, eu ia aceitando, para evitar o quê? O conflito. Porque o estável, ele é averso a conflito. Ele tenta, a todo custo, evitar o embate, né? Um conflito. Não quer briga, não quer confusão. Então, ele vai concordando, mesmo que esteja insatisfeito.
E isso me gerou vários sofrimentos. E eu não entendia isso. Nossa, eu tenho tanto medo, por que que eu tenho tanto medo? O que será que está acontecendo? O que que acontece comigo? Só que enquanto você é adolescente, você não compreende muito as suas emoções, né? Você Uhum. não tinha antigamente, isso não foi um defeito na minha educação, porque os nossos pais, eles dão o que eles têm de melhor, a gente sabe disso. E hoje em dia se fala muito de educação, maneira como criar filhos, inclusive é o meu nicho, né, dentro do meu Masterclass. Então, você começa a compreender e a estudar, e os pais têm essa possibilidade de se conhecer e conhecer seus filhos. Então, com o passar do tempo, isso foi me dando muito sofrimento, sabe? E aí, peraí, o que está acontecendo? Medo de mudança. Nossa, se era para mudar de escola, era um horror. Eu tinha assim, como assim? Ou então aquelas situações que muitas crianças passam, né? Tá tudo programado para fazer vamos fazer um passeio amanhã, tudo, e no último minuto do segundo tempo, não vai dar, vamos fazer outra coisa. Nossa, então é outra característica do estável, né? A questão de você não gostar de mudanças muito bruscas. Por isso que eu falei desse convite imediato. Se fosse 3, 4 anos atrás, vocês não iam me ver aqui hoje, não. Ia ter que programar para daqui a um mês, para mim ali, Elisa, vai dar certo, Elisa, calma aí. Né? Então, isso era Elisa antes. E não saber lidar com as emoções, literalmente. Como eu não compreendia o que em mim não era tão forte, né? As minhas qualidades como estável, que nós temos muitas qualidades, a questão da amizade. São poucos os amigos, mas os amigos que você tem, são aqueles que você conserva, assim, são verdadeiros, são aquelas que têm raízes profundas. Também a questão de fazer as coisas com um pensamento um pouco mais cuidadoso, não tanto quanto conforme, né? Mas a gente analisa mais, a gente pensa um pouquinho, a gente vai medir ali os prós e os contras. Isso é muita característica também do estável. Então, isso é muito bom no estável. Mas, se não usado de uma maneira correta, você acaba se perdendo no quê? Na procrastinação. Uhum. Porque você tem tanto medo de fazer, de errar, de não dar certo, de ser criticado. É assim, outra característica do estável, de sofrer essas críticas. Né? Então, ele precisa de uma aprovação. E para aprovar, ele não fala, para ser aprovado, ele não fala não. Então, quando eu descobri e fiz a minha análise de perfil comportamental, foi uma descoberta de uma Elisa que eu nunca imaginei que existiria, assim, que fosse existir. E eu tenho aprendido tanto dia após dia. O que aconteceu então de tão diferente, né, Renato? O que Aham. aconteceu de tão diferente, Elisa, depois de você descobrir sua análise de perfil? Por isso que eu sou tão apaixonada. Mudou a minha vida completamente. Primeiro, quando eu fiz o curso de analista e me aprofundei muito, cheguei em casa e falei, vou fazer do meu esposo primeiro. Isso é muito importante. Deixa eu entender essa cabecinha aqui o casamento sempre foi muito bom, graças a Deus, mas ficou ainda melhor. Eu sempre falo, melhorou muito. Porque no relacionamento conjugal, quando as pessoas não se entendem, não entendem o outro, primeiro, eu não me entendo e acabo não entendendo o outro. O que acontece? Você acaba achando que o seu marido faz coisas para te provocar, para te irritar, para tirar sua paciência. É porque ele não me ama, é porque ele sabe que eu não gosto, mas ele faz. Por que ele faz? Então, isso já foi uma mudança na minha vida, né, conjugal. E aí, eu comecei a dominar os meus medos. E olha, uma coisa que estável tem de muito bom, pessoal, a paciência. Nós temos uma capacidade de ouvir que não é qualquer perfil. Desculpa aí os outros perfis. Desculpa aí, uma capacidade de ouvir com empatia, com paciência, a paciência, sabe, de uma escuta presente. Então, isso faz muita diferença nos relacionamentos. Isso eu sempre mantive, né? Só que agora eu sei falar um pouquinho mais também, né? Me impor. Aquilo que me leva a sofrer, exige mais do que a Elisa pode dar, eu aprendi a falar não. Com muito respeito sempre, com muita empatia, o que eu explico para as minhas filhas. Nós temos que nos posicionar, mas sempre com muito respeito e entendendo o outro, sempre, sempre, acima de tudo. Então, esse meu posicionamento como esposa, como empresária, como master coach, como analista, fez toda a diferença. E principalmente como mãe. Porque eu me entendendo, eu sei quando eu estou passando dos limites, né? E aí você já... Opa, peraí. Então, eu falo para todo mundo,
a análise de perfil comportamental, ela vai reforçar o que você tem de bom. E o que não é tão bom, ela te ajuda a trabalhar. Que o meu medo, essa necessidade de aprovação, que hoje eu não preciso, eu não tenho essa necessidade, eu sei que o que eu estou fazendo é bom, e o que não é tão bom eu vou melhorando, e nós estamos nessa caminhada, né? Nós estamos numa caminhada em que a gente vai buscar sempre melhorar, a gente nunca sabe tudo. Então, eu falo para todo mundo, todos deveriam conhecer, todos deveriam se conhecer e fazer análise de perfil comportamental. Maravilhoso, maravilhoso. Quer falar alguma coisa, Evelise? E como que é hoje, Fernanda? Elisa, como é que é hoje quando você se conheceu? Como é que você conseguiu trabalhar, né? A Elisa que tinha todas essas características anteriores, né? Você conseguiu trabalhar, você conseguiu desenvolver, porque não é uma coisa rápida, né? Isso é uma coisa que leva tempo. Então, como que foi esse teu desenvolvimento, que você observou os teus medos, observou os teus pontos negativos e conseguiu observar, nossa, realmente eu tenho essas características desse perfil. Isso fecha com o meu perfil, né? Até porque você é um estável puro, quer dizer que então, realmente todas essas características, né? Eu, por exemplo, eu tenho estabilidade, que não é o meu perfil mais alto. Eu tenho algumas características desse perfil, mas eu não tenho todas, né? A Elisa, praticamente, quando ela descreveu quase todas as características desse perfil, né? Então, eu tenho algumas, outras eu não tenho. E como que foi essa mudança quando você viu o que não era favorável para você? Como que você fez essas mudanças na tua vida? Tá. É um conjunto de situações. Primeiro, passar por um processo de coach. Eu não poderia deixar de falar isso. As ferramentas, o autoconhecimento, eles me ajudaram muito e têm me ajudado. A gente não para de estudar, né? Então, se você vai, faz um processo, recebe uma devolutiva, tá, eu entendi, Elisa, e agora? É como você falou, não é um passe de mágica. Não. Então, como eu fiz o coach, eu fiz a formação em coach, fiz o master coach, passei pelo processo como aluna, como coachee, né? Agora estou fazendo meu processo como aluna novamente, como coach do processo de master coach. Então, nós como coach sabemos que as ferramentas, elas auxiliam a gente a aperfeiçoar e lapidando o que você agora entende como deficiência e como os pontos fortes. Porque sozinho, se você faz uma devolutiva para uma pessoa e ela sai ali da sua sala, ela vai ficar assim, eu entendi. Oi, e agora? O que eu vou fazer, né? Aconteceu isso comigo. Não sei se aconteceu com vocês. Então, esse processo todo e as ferramentas que a gente usa, e é um treino diário, né, Evelise? É um treino diário. É igual você falou, não acontece de uma hora para outra. Uma pessoa que passou a vida inteira falando sim, sim, querendo ou não querendo, em todas as situações, em todos os posicionamentos de sua vida, como esposa, como empresária, como amiga, como tudo. De uma hora para outra vai falar, não, opa, não é assim que funciona, a gente sabe disso. Sair da minha zona de conforto, e eu estava até conversando isso ontem com meu esposo, né? Sobre sair da zona de conforto. Às vezes parece que, meu esposo falou, né? Parece que, tá tão fácil, é tão fácil. Gente, exige uma energia tão grande de mim, só que como você está trabalhando isso diariamente, vai se tornando mais fácil. Ainda exige muito esforço, sabe, Renata, Belise? Exige o esforço, mas é um treino diário. Eu falo sempre para os meus coaches, para quem eu converso sobre análise de perfil, para as devolutivas, é um treino diário. Você não vai parar de treinar, você não vai acordar um belo dia, agora eu sei me posicionar, vou falar não quando eu não puder. Não, não vai acontecer isso, de forma alguma. Ou então, agora eu vou conseguir, igual meu esposo, dominante DI. Só que o dominante dele é muito alto, é muito alto. Então, algumas situações, depois que eu fiz a análise dele, primeiro a minha, depois a dele, eu entendi que a questão da minha escuta, a minha escuta ela é muito maior que a dele. A paciência dele é um pouquinho menor que a minha, o dominante. Acho que vocês compreendem, né? Ele está aqui na live, ele vai dizer que eu não estou mentindo. Então, eu comecei a compreender e entender que para conversar com ele, eu tinha que ser mais direta. Porque o Gustavo, ele vai contar história nos mínimos detalhes, porque ele gosta de ouvir dessa forma. Então, quando eu consegui me comunicar com o meu esposo, opa, licença, da forma como ele entende, e assim,
usando toda essa questão da análise, né? Não, peraí, eu tenho que ser mais direta com o Sérgio, eu preciso ir direto ao ponto, e ele é focado na ação, eu preciso de mais um tempo. Então, foi ali que a gente começou a se entender e encaixou de vez, deu certo. Porque não é que você fala, eu preciso encontrar uma pessoa, para mim, que seja parecida, que tenha os mesmos gostos, Não. Você tem que encontrar uma pessoa que ela tenha características diferentes e vocês se complementem. E é o que aconteceu aqui em casa. Só que eu fui entender esse complementar depois, com um DI, um D lá nas alturas, e um S, né, também nas alturas. E entendendo também, é bom, Renato, que fique claro para as pessoas que estão ouvindo a gente, que isso, eu sempre falo, não é uma sentença e nem uma justificativa. Ah, eu sou dominante, eu não tenho paciência, então você já sabe, eu não tenho paciência. Não, eu não estou trabalhando aqui a minha zona de conforto, minha procrastinação, a minha habilidade de agir de uma maneira mais rápida com os problemas, com as situações. Por que que você também não vai trabalhar isso que você não tem tão forte na sua personalidade, né? Você falou algo extraordinário, porque isso é inteligência emocional pura, na veia, né? Vai lá ver. Isso, aí que está a chave e o porquê da gente trabalhar com esse autoconhecimento, né? É você justamente entender quando que você vai precisar flexibilizar e é um processo, né? A gente tem tanta participação aqui, deixa eu comentar um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui, vamos lá, Sérgio, pode fazer com os filhos? Sim, pode, a partir de 14 anos... 14 anos já é possível, né? Mas, Sérgio, meu amigo, já dá para observar os traços nas crianças desde pequenininha, tá? Então... Esse é o falando, Renato. Oi? Esse é o meu esposo falando. Que legal. Seja bem-vindo, amigo. Legal. O Regis, da RRS Treinamentos, meu amigo, fizemos a formação juntas, espetacular, grande pessoa. Colocou aqui, estável, com valor social alto, tende a ser muito mais paciente e aceita fazer o que não gosta para não magoar os amigos. Você tem toda a razão. Quando a gente está falando do perfil comportamental, é aquela casquinha de cima do iceberg que a gente vê no oceano. É o comportamento observável, né? Existe muito mais. Existe muito mais, né? Então, os valores também definem muita coisa. A gente pode até confundir o perfil comportamental de alguém dependendo do valor. Só que para saber isso, contacta a Elisa, contacta a Evelise, contacta o Renato para você conhecer qual é o seu perfil comportamental e fazer uma devolutiva extraordinária. Entender o perfil do marido ajuda, com certeza, né, Sérgio? Da esposa também, né, amigo? Opa! Também. Marcelo, olha, meu parceiro de Campinas, grande Master Training da Febracis, seja bem-vindo, amigo. Vamos lá, vamos seguir. E você falou a respeito das suas... Você tem quantas filhas? 2. É a Júlia, com 17 anos. A Evelise tem uma filha de 17 anos, né? Vai fazer 17. E a Beatriz, que tem 12 anos. Legal. Eu tenho uma de 19 e uma de 6. A Yasmin de 19 e a Maria Clara de 6. Como é que foi essa relação da sua descoberta do perfil, entender o perfil das meninas? Fala pra gente. Isso aí daria tema assim para uma live de 3 horas, porque nós como mães, a maioria de nós, a gente quer o bem dos filhos. E quando eu comecei a entender sobre perfil, como a Evelise falou, as suas filhas têm os perfis completamente diferentes, né, Evelise? Não. As minhas também, só que eu não sabia disso. Então, muitas vezes, a gente nunca fez comparação aqui em casa, né? Querendo que uma fosse como a outra. Só que, a partir do momento que eu entendi o perfil comportamental, eu comecei a tratar cada uma conforme as suas necessidades. E eu não sabia disso. Eu achava que tinha que tratar tudo igual. Então, a maneira como uma DC aqui em casa gosta e entende é diferente da outra que tem o I lá em cima, né? Um I com D. Então, assim, é uma DC e uma ID. Ou DI, que eu ainda não fiz, porque ela só tem 12 anos. Mas eu sei que ela é influente. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Imagina o sofrimento de você quando não compreende o perfil dos seus filhos. Você pede para um filho que é influente,
que ele é mais assim, ele é mais de boa, tranquilo, não tem muito senso de organização como um conforme, e aí você exige desse seu filho um quarto impecável, você exige desse seu filho uma organização que ele tem dificuldade, é sofrido para ele. Então, às vezes, a organização que ele vê, não, tá arrumado. E aí você vem como uma S ou uma conforme, aí você fala, que arrumação é essa? Como é que tá arrumado? Tá tudo bagunçado ainda. Então, eu comecei a compreender que cada uma dentro do seu perfil, elas têm características individuais e começamos a tratar cada uma conforme as suas necessidades e conforme as características delas. Eliseu, o que isso ajudou? Eu estava podando a minha filha influente, literalmente. Eu não pode, assim, não pode essa uma necessidade de comunicação grande, uma necessidade de falar, expansiva, mais comunicativa. E Elisa, antes de entender disso, olha só, Elisa, isso é sério, muito sério. Podando, literalmente, não pode, não deve, não, não, não. E aí, o que é parar? Onde é que é parar essa influência dela, que é uma coisa linda, né? Quando bem trabalhada, bem direcionada, onde é que é parar? Bah. E mostrar para minha filha mais velha, que ela é DC, que muitas vezes, se não tiver tudo muito perfeito, tá tudo certo, tá tudo ok, não se cobre tanto, não exija tanto de você, tá tudo tranquilo. E você mostrar isso para o seu filho, e nessa idade das nossas filhas, 16, 17 anos, estão aí para enfrentar um vestibular, é tão importante para a inteligência emocional deles. É muito importante. Então, o dominante, igual aqui em casa, né? Que é uma DC, a mais velha eu já sei o perfil. A pequena eu tô deduzindo. Pequena assim, né? 12 anos, porque é caçula. Então, você mostrar para uma pessoa que é conforme, que não precisa estar sempre tudo correto, que você pode errar, que vai errar, você mostrar isso com muita gentileza e amor, faz uma diferença, gente. Gritante. Então, isso, Renato, no meu relacionamento com as minhas filhas, mudou. Não, transformou. Não vou falar que mudou, transformou. Então, é outra realidade que a gente vive. E o meu esposo também, ele fez o CIS Assessment, ele é analista, eu exerço mais do que ele, mas ele entende tanto quanto. E então, nessa convivência nossa, no trato com as filhas, a gente está conseguindo direcionar com muita mais sabedoria, com muito mais sabedoria. Né? Você entender o perfil dos filhos é uma coisa muito importante para você ter essa relação, melhorar a relação de vocês, ainda mais nessa fase de adolescente, né? Que é uma coisa que eles precisam muito, né, desse apoio dos pais. E hoje mesmo eu estava comentando com a minha filha, conversamos sobre um fato, né? E ela tem um perfil DCS, então um perfil extremamente raro. Né? Então, o DC já é raro, imagina DCS, né? Os dois mais altos, o D é mais alto. Então, assim, aí ela não, mas mãe, eu não admito essa situação, eu não admito, né? Ela, naquela situação ali, eu digo, filha, vamos lá. Com todo amor no meu coração, vou te dizer uma coisa. Você sabe o teu perfil. Você sabe o perfil dessa outra pessoa, né? Você sabe, porque ela tem já noção, ela começa a identificar, né? Então, assim, ó, você sabe que você é um perfil que dificilmente pede desculpas. Essa pessoa tem o mesmo perfil que você. Mas você tá caminhando, tem muito mais autoconhecimento do que essa pessoa. Então, não tá na hora, de repente, naquele momento, de você começar a demonstrar para essa pessoa o teu amor, né? Então, assim, ela assim, mãe, eu vou pensar nesse assunto. Eu poderia, de repente, como mãe, dizer, filha, você tá errada. Não é assim que se age. Olha a posição do outro, entendeu? Eu poderia chegar e agir dessa maneira. Mas a maneira, como eu falei, mesmo ela sendo uma DCS, naquele momento eu falei assim, olha, eu te entendo, eu te respeito, mas olha pro teu perfil. Você também, entendeu? Então, assim, ó, e aí, assim, porque assim, o dominante gosta também de se sentir que ele tem o poder ali naquele momento, né? Então, assim, eu dei esse poder a ela. Você tem esse poder do autoconhecimento. Então, olhe naquele momento com outros olhos. Então, essa capacidade que você tem de você identificar no seu filho e como comunicar com o seu filho, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Porque isso facilita também, assim, ó,
além que eu te disse, a questão do diálogo, a relação de vocês, né? Aquela cumplicidade de pai e filho, né? Relações que vocês têm que ter ali, como até a Dani falou, né? Os bloqueios que são criados na infância também, né? Então, quando você descobre essa análise de perfil, também isso facilita com que você acabe tirando, né? Rompendo alguns bloqueios que você teria com teu filho. Uhum. Extraordinário, meninas. Em casa eu tenho uma DI, que é a mais velha, e a caçula tá com jeito de ser IS ou SI, né? Porque influência, assim, é muito. Você já vê assim o jeito de brincar, o jeito de falar, o jeito de se arrumar, o jeito de comer. Vai almoçar com ela, você tem que ter um tempo bem razoável para almoço, né? Porque é no ritmo dela, é tranquila, e fala, e conta história almoçando. Então, é um grande desafio. Aqui tem uma amiga, Ivone, Ivone, né, já participou de outras lives com a gente, né? E certeza que a Ivone é estável, né, Ivone? Ainda vai fazer o perfil comigo. Tenho certeza disso. Vamos ver mais alguns comentários aqui. Nossa, excelente. A questão dos bloqueios com os filhos, realmente é um conhecimento, amigas e amigos, papais e mamães, que é extraordinário para o desenvolvimento dos pequenos, hein? Não só dos pequenos, evidentemente. O Eli aqui está perguntando se temos algum material para influenciar time comercial. Meu amigo, tem e muito material, treinamento, desenvolvimento. Se você quer aumentar a sua lucratividade, a performance dos seus colaboradores, a produtividade, fala com um de nós três aqui que nós podemos ajudar, né? Mas hoje é sobre a mamãe estável. Vamos continuar. Alguém né? se identificou, tem vários aqui que se identificaram, vários, não sei se são mamães, mas várias se identificaram como mamães estáveis também, né? Não sei se são mamães, mas vários se identificaram com esse perfil, assim, bem interessante. Aí imagine uma situação que, inclusive, é importante pontuar. Nós estamos vivendo na pandemia, né? Essa pandemia que a gente ia terminar, ainda não terminou. Volta-se às aulas online. Estão nossas filhas estudando em casa, nossos filhos, né, Renato, né, Vinícius? E aí, você tem uma filha que é influente. E aí? Imagina a questão da... pois é, né, Vinícius? Já entendeu tudo. Então, vamos explicar aqui para o pessoal. Ó, tu já olhou, já te entendi toda. Então, aí você tem um filho influente. Só que eu não sei sobre perfil, Elisa, eu não compreendo, não fiz o meu, ninguém me explicou sobre isso. E aí a mamãe está aqui sem saber de nada. E essa filha precisa de comunicar, ela precisa ter necessidade de se comunicar, de ver os amigos. Ela tem assim, não gosto de falar ela tem assim uma certa dificuldade em concentrar-se, de ficar o dia inteiro na frente daquele computador nas aulas online, e aí eu não entendo de nada. Olha só o conflito que acontece dentro da minha casa. Então, eu compreendo que a minha filha estável conforme, ou até mesmo a DC, tem mais disciplina, está ali assistindo a aula, está tudo tranquilo. E aí a influente, ela quer conversar, ela quer ir pro chat na aula, ela quer, no intervalo da aula, ela quer bater papo e saber e como é que foi. E a mãe e o pai não entendem isso. Olha o sofrimento, olha o conflito, olha só o transtorno dentro da casa dessa família. Então, por isso que eu falo, quando eu comecei a compreender isso, ainda bem que foi bem antes, vamos lá, vamos separar um horário, faz uma videochamada. Tem que colocar a conversa em dia. Gente, é uma necessidade deles. É a necessidade que o estável tem de precisar de um tempo para se adaptar, né? Vou falar assim, bem paciente como estável mesmo, né? Eu preciso de um tempo para me adaptar, para compreender, para assimilar aquilo ali, para daí tomar uma decisão. Essa é a necessidade do influente. O influente, a necessidade dele eu preciso me comunicar, eu preciso falar com as minhas amigas, eu preciso. Entendeu? Então, o que é a prioridade para eles agora? Comunicação. Olha o sofrimento desses nossos filhos dentro de casa, assistindo aula online. Então, se eu não conheço, como é que eu vou tratar esse filho? Então, é muito sério. Eu sempre falo lá no meu Instagram, nas lives que eu faço toda sexta-feira, para papais e mamães, sempre trazendo um conteúdo que acrescente, que olha a importância do conhecimento. E ontem eu ouvi uma coisa muito interessante. Vamos ver se vocês dois concordam comigo.
a pessoa estava discordando e eu achei essa frase o máximo. Ela falou assim, é uma estudiosa também, psicanalista, ela falou assim, olha, falam que todas as vezes que nasce um filho, vai nascer junto uma mãe. E eu não concordo. Porque para mim ser pai e mãe eu preciso estudar. Eu achei isso o máximo. Porque é uma dinâmica que se eu não conhecer, se eu não entender... Primeiro eu tenho que me conhecer. Eu mãe, eu pai. Se eu com o meu cônjuge estamos afinados, estamos com o mesmo propósito, aí eu vou conseguir educar. E a partir disso, eu vou conseguir ter uma congruência, eu vou conseguir passar meus valores, eu vou conseguir trazer a minha família conforme tem que ser, dentro dos nossos princípios. Então, olha só, gente, isso que você está trazendo, Renata, é tão importante. Assim, parabéns mais uma vez e obrigada pelo convite. É de suma importância, sabe? Muito importante mesmo nós compreendermos isso. Maravilhoso. A criança, assim, ela remete muito. Então, ela normalmente, ela tende, né, a muitas vezes espelhar alguns comportamentos dos pais, né? Então, a gente tem que também entender, quando a gente se descobre, quando a gente se entende, a gente tem que ver o que é nosso e o que é da criança, né? Também tem isso. E é importante você ver essas diferenças. A minha pequena, eu não sei se ela é... Eu ainda tenho uma dúvida ainda, né? Porque como ela não dá para fazer, mas assim, eu acredito que ela seja uma ID. Só que ela tem uns traços ali, mas é claro que nessa questão do perfil, né? Em alguns momentos a gente tem essas outras características, mas ela tem algumas características do estável também. E ela tem essa dificuldade, né? Da aula. Se eu fosse em outro momento que eu não soubesse o perfil dela, eu iria fazer o que você fez, a cobrança, né? O tempo inteiro a cobrança. Então, assim, ela levanta, ela dá uma volta, ela inventa de ir no banheiro, ela quer tomar água, ela faz não sei o quê. Aí ela brinca com a cachorra no meio da aula, aí eu vou lá, coloco ela, tiro a cachorra, coloco, entendeu? Assim, vou lá, digo, não, agora vamos focar. Foca aqui. Daqui a pouco volta. Então você tem... Agora, se for uma mãe, de repente, ali, dominante, né? Nossa, ela vai entrar em conflito naquele momento com a criança. Então, você entender esse perfil realmente é muito importante. Também é estável, né? Uma criança nesse momento estável, o professor entender que existe uma criança que é uma criança mais calada, é uma criança mais quieta, né? Porque o professor ali, eu acho que eles se reinventaram. Eu admiro muito esse profissional, né? Muito. Porque ele foi um profissional que realmente se reinventou nesse momento. Só que ali, imagina, numa tela como nós estamos aqui, né? Que facilitou muito, eles não têm como visualizar todos os alunos, né? E entender que, de repente, vamos colocar, a Mariazinha lá tá quieta. Ela faz quietinha a lição. Mas o Joãozinho não para na cadeira, né? E aí a professora muitas vezes fica lá brigando com o Joãozinho. Não é que o Joãozinho não vai ser um excelente profissional. Não, gente. Eu tinha essa visão anteriormente. Pelo contrário, ele pode desenvolver as habilidades dele se for estimulado corretamente, né? E o estável também. Agora o estável está lá quietinho e tal. O professor tem que entender também um pouquinho como é que funciona esses perfis para ele poder se comunicar naquele perfil, não na maneira como ele quer ser comunicado naquele momento, né? Porque isso faz uma diferença incrível para a criança. Quando você, né? A Dene, que também trabalha muito com família, né? Baixar no tom da criança e tentar olhar e comunicar na linguagem dela. E temos perguntas aqui a respeito qual a idade, né? Oi, Camilo, meu amigo. Amanhã estamos juntos na live de amanhã, junto com o Camilo. Oi, Fê. Idade, querida, a partir dos 14 anos, tá? A partir dos 14 anos já é possível fazer o relatório, tá? Minha filha é assim, eu conheço. A Casinha tem um jeitão de dominante também, né, Fê? Enfim. Tá. O Renato é o exemplo com muita inteligência emocional, estável, conforme ali, enfim, é isso aí, amigo. Precisa usar inteligência emocional e sabedoria. Isso é sabedoria, parceiro. Muito bom. Obrigado aí
pela, pela mensagem, né? E, Elisa, como é que foi assim? O que você entende que foi o comportamento mais difícil de você desenvolver? Aquele comportamento que você não tinha e precisou desenvolver. Eu vou colocar dois, que Tá. até hoje eu trabalho nisso e tenho dificuldade. A questão de você falar não. É Uhum. muito incrível, mas está assim, enraizado. Hoje nem tanto pela aprovação, mas eu ainda me sinto mal, mesmo sem poder atender aquele pedido, de falar o não. É incrível isso, mas eu tenho trabalhado muito, então são duas situações. E a questão de ser mais ágil. Como meu esposo ele é dominante, um dominante, que eu já falei aqui, algumas medidas, algumas situações exigem isso da gente, né? Algumas situações elas exigem alguma agilidade. Não dá para você, deixa eu pensar, deixa eu ver, deixa. Não tem como. Então, isso ainda me causa uma angústia, um sofrimento. E eu tenho trabalhado muito. Trabalhado muito. Por exemplo, eu e meu esposo estamos finalizando um livro. A gente está escrevendo aí até julho, se Deus quiser, vai estar corrigido e pronto para ser publicado. Lindo livro, assim, são coisas, é muito aprendizado, são 19 anos de vivência e que a gente, dentro do nosso curso de psicanálise, dentro do autoconhecimento que a gente tem vivido, a gente quer contribuir com várias e várias famílias. Assim, tá lindo, modéstia à parte, tá lindo. E aí tem algumas coisas que eu preciso arrumar, organizar, só assim, está nos finalmente. E aí é a parte da Elisa, no caso do livro. E aí eu preciso de um tempo, meu esposo já está com quase 200 páginas escritas. Elisa, falta agora aquela pegada, não sei o quê. E ele assim, calma, calma, respira. Entendeu, Renato? Então, isso aí me tira muito sossego e a tranquilidade, né? Então, isso ainda me tira muito. E às vezes, oi, princesa, boa noite, que linda! Fazer Então, identificação. isso ainda me tira sabe, ainda me deixa angustiada, vou colocar assim. Mas eu tenho trabalhado. Juro para vocês, eu estou me esforçando. Mas Isso aí. essas duas situações ainda me colocam à prova. Essa é a palavra. Eu compartilho contigo disso. Porque dizer não é muito desafiador para a gente. É muito desafiador. Acho que esse é um dos pontos realmente de maior necessidade de desenvolvimento para mim. E cada vez isso, quando a gente não diz, quando a gente não se posiciona, isso vai acumulando, né? Isso vai acumulando, isso vai acumulando. Então, inteligência emocional está aí, de você conseguir se expor, falar com amor, isso é muito desafiador. E sobre a questão do tema que a gente colocou na live, que a gente estava vendo a questão do título, né? Como Foi. surpreender uma mãe estável, né? Que a gente tinha falado, que é uma das coisas que o perfil não gosta de surpresas, né, gente? O perfil estável Exatamente. não gosta de surpresas. Foi Então a uma gente observação colocou do isso. esposo. Como trabalhar isso no estável? Então a gente vai colocar como trabalhar isso no estável para ele ser surpreendido, porque surpresas também são boas, né? Existem surpresas de amor maravilhosas, né? Eu tenho certeza que eles também devem adorar receber. Mas como nesse momento aí para as mamães, né? Para os esposos aí nesse momento, para os filhos que querem surpreender uma mãe estável, né? E tem essa dificuldade porque realmente o estável não gosta de surpresa, né? Então aí eles vai contar. E aí, eles, como que eles podem fazer nesse momento para surpreender a mamãe estável? Foi engraçado você falar isso, que meu esposo falou assim, surpreendeu uma mãe estável. Mas estável não gosta de surpresa. Ele falou assim, foi muito engraçado, né? Inclusive teve alguns episódios, só que eu fui meio que acostumando, que meu esposo fez essas surpresas de amor. Nossa, eu fiquei vermelha, roxa, eu não sabia o que eu fazia, eu briguei com ele. Como é que você faz isso comigo? Umas reações assim, sem noção. Mas compreendendo o meu perfil, o que a gente gosta? A gente gosta e gostaria de um olhar mais atento. Lógico que tem muito aquilo, qual é o meu como é que a minha linguagem de amor conta muito também, né? Cada pessoa tem a sua. Mas vamos falar de uma maneira geral do estável, né? Um olhar mais empático, uma atenção mais atenciosa, vamos ser bem redundantes, assim.
verdadeiramente, sabe? Você olhar para um estável, dar atenção a ele, entender o momento dele. Eu sei que a minha mãe não gosta de surpresas, eu sei que a minha mãe, se eu chegar com alguma coisa, então vá ali pescando uma coisa ou outra, faça uma surpresa que não seja tão surpresa, né? Uma coisinha assim, ainda fica se falando surpresa. Na hora que eu falo surpresa, já me dá um negócio assim. Então, eu acredito que, de uma maneira geral, o estável ele gosta de ser ouvido e ele gosta de atenção. Ele gosta de. Já que eu escuto todo mundo, ninguém me escuta. É a sensação que às vezes a gente tem. Eu talvez esteja falando de Elisa, talvez, ou não, mas a sensação que o estável tem é que eu sou uma ótima ouvinte, então eu só preciso ouvir. Eu não preciso falar. E eu compreendi muito esse processo dentro da psicanálise. Então, você começa a compreender umas situações. Então, um olhar mais atento, uma escuta mais amorosa, é uma surpresa que às vezes vai ser muito melhor do que você chegar com um buquê de flores no meio de shopping, entendeu? Ou você chegar com um carro de som, eu te amo. Não, não faça isso, por favor, porque a intenção foi boa, mas o impacto não vai ser tão legal, sabe? Muito É uma coisa bom. interessante que você falou que é muito importante, né? O escutar, né? É claro que ninguém gosta de não ser ouvido, né? Mas ignorar um estável, você se calar, né? É uma coisa muito doída para um estável. Assim, o influente também, né? Por causa da conexão com pessoas. Mas o estável, por ele ser uma pessoa muito leal, por ele, Exato. por ele ter é o tipo de perfil dele mesmo, essa lealdade de querer ter as pessoas, né, ajudar quem ele pode. Então, nesse momento, quando de repente, no momento, sabe, uma situação, você não escuta o estável, isso para ele é uma dor muito grande, né? Eu acho que assim então assim, então um tipo de Na alma. exatamente, acho que a dor é na alma, acho que você falou perfeitamente, obrigada. Exatamente. Na alma, realmente. Então, assim, ó, quando vocês percebem isso, a estabilidade, por mais que seja uma pessoa mais calma, que vocês acham ser uma pessoa mais centrada e etc., em todas essas características, imagine que tem uma pessoa por trás que é extremamente sensível, né? Então, assim, ouvir realmente, né? Dar aquele tempo para que ela possa expor a opinião dela, o que ela está sentindo, né? Perfeito. E Fechou com chave de ouro aí. abrir esse espaço, né, para o estável se expor, né, falar, tirar, isso é fundamental, né? Nossa, meninas, o tempo fez assim, né? Uau, acabou, acabou. É como você disse, Elisa, a gente precisaria de mais umas 3 horas de live aqui e não esgotaríamos ainda o assunto, né? Não esgotaríamos. E considerações finais, que dica que você dá para as mamães estáveis ou para os Dicas. papais e filhos de mamães estáveis? Dicas para mamães estáveis. Vocês podem muita coisa, vocês conseguem se superar todo santo dia, vocês conseguem se posicionar, vocês são muito mais fortes do que vocês imaginam. Nós somos muito mais fortes. O estável, desculpa de novo os outros perfis, ele é o mais fofinho, é o mais leal, é o mais negro, é o mais paciente. Olha eu aqui, né? Puxando mas entendam, quando eu recebi o meu perfil, quando eu recebi S pura, eu não vou mentir, eu fiquei revoltada. Eu falei, como assim? E eu achando que era influente, dominante, né? O meu adaptado, ele é muito bem adaptado, mas eu achei que era uma sentença. Mas eu não posso ser estável. Foi um choque, de verdade. Quando eu aceitei, comecei a trabalhar isso, nós somos muito fortes, nós somos pessoas que conseguem tomar decisões sim, e engraçado que eu tenho aprendido a tomar decisões sob pressão. Então, nós podemos, mamães, papais, adolescentes estáveis, vocês podem muita coisa, vocês podem ser líderes, vocês podem ser o que vocês quiserem. É só direcionar direitinho a sua força, foca naquilo que você tem de mais deficiente, mais fraco, e vamos lá, porque a gente consegue. E isso eu falo por experiência própria. Maravilhoso, maravilhoso. Quer
Passa o seu perfil, pessoal, se alguém quiser realmente fazer o contato com Elisa. Diga aí, Elisa. O meu perfil é o @ElisaGBezerra, de Giacomini, _ Master Coach. Maravilhoso, maravilhoso. Menina, gratidão por essa noite maravilhosa, foi extraordinária mesmo. Muito obrigado pela sua disposição, pela sua coragem de eu vou. E estamos aqui, foi uma noite para ficar guardada aqui no IGTV por muito tempo. Valeu mesmo. Não, obrigada a vocês dois. Vocês, assim, nós não nos conhecíamos. Fiquei encantada. A Evelise é uma pessoa, nossa, assim, já gostei dela de cara. Você, Renato, a gente conversou de tarde um pouquinho no Zap. Não vamos perder o contato. Adorei vocês. E vocês contribuíram muito com a minha vida hoje, viu? Podem saber, pode ter certeza disso. Nossa, gratidão, querida. Isa, gratidão por ter aceitado esse nosso convite, né? Uma honra ter te conhecido, né? Espero que realmente a gente continue nessa conexão maravilhosa, que eu acho que, assim, essa conexão que nós temos, né, de vários grupos, né? Então, são grupos, assim, que realmente a gente acabou tendo uma amizade e isso a gente cultiva, né, com a gente, né? Que nos faz pessoas melhores a cada dia. Então, gratidão a todos por esse momento, pelo tempo de vocês, né? Qualquer coisa, me sigam lá no Instagram, @Evelise com 2 L's, né? @Maciel. Se tiverem alguma dúvida, pode me enviar via direct. E semana que vem nós vamos falar sobre a mamãe influente lá no meu perfil, no mesmo horário, tá bom? Esperamos por vocês lá. Meninas, então mais uma vez gratidão. Realmente foi uma noite maravilhosa. Obrigado pelo tempo de vocês. Eu sempre comento isso, o tempo nosso é precioso, né? Estarmos juntos aqui, o pessoal que participou conosco, gratidão a todos. E me procurem, @Renato Marvulo, venha, compartilhe, deixe seus comentários lá. É assim que funciona isso daqui. Melhor dizendo, nós estamos em isolamento físico e não isolamento social. Temos que nos falar por aqui porque é uma ferramenta extraordinária. Gente, obrigado. Semana que vem estamos lá no perfil da Evelise com mais uma convidada maravilhosa sobre essa magia que é o perfil comportamental e o conhecimento dele. Uma ótima noite a todas, a todos. Um beijo. Beijão.